Bom dia, garotada do 7º ano, garotada esperta e ligeira. Já preparem aí o material de vocês, o lugar aonde vocês estudam todos os dias. Não se esqueçam de sentar direito para evitar dor nas costas. E enquanto vocês preparam os materiais de geografia de hoje, nós já vamos desejar um bom dia para os professores, guerreiros e parceiros que já estão comigo no chatinho para estimular essa garotada a continuar estudando. Como o tempo é curto, nós já vamos colocar na tela o tema da aula de hoje. As influências culturais dos indígenas e africanos no Brasil, primeira parte. Aula muito interessante para a galerinha do 7º ano. Quem vai ministrar essa aula é o professor Antônio Russo, que já está aqui do meu lado. Bom dia, prof. Bom dia, professor Carlos. Bom dia aos alunos, professores e a todos que irão acompanhar mais essa aula do 7º ano do ensino fundamental dos anos finais. Vamos falar aí sobre um tema bastante interessante, né, das culturas africanas aí e também da indígena. Mas antes, né, o professor Carlos vai falar o que nós vamos trabalhar hoje. Legal, se liga na atividade ou na habilidade que nós já vamos colocar na tela. Habilidade do currículo paulista: analisar as influências indígenas e africanas no processo de formação da cultura brasileira e relacionar com a atuação dos movimentos sociais contemporâneos no Brasil. Unidade temática: conexões e escalas. Objeto de conhecimento: formação territorial do Brasil. E claro, para que vocês já possam ir compreendendo a aula de hoje, prestem muita atenção no vídeo que vocês vão assistir. Considerada pela Unesco como patrimônio imaterial da humanidade, a capoeira é uma arte que aproxima as histórias do Brasil e da África. Nascida no Brasil em meio à escravidão, a capoeira não apenas cresceu no continente africano, como se propagou pelo mundo. A 10ª edição dos Jogos Mundiais de Arte e Capoeira, que aconteceu em agosto, foi realizada na região do Cais do Valongo, ponto de partida para conhecer a herança africana no Rio de Janeiro. Neste cais, desembarcaram mais de 500 mil africanos escravizados apenas durante o século XIX. A manifestação afro-brasileira, que hoje está no mundo e acontecendo aqui no Cais de Valongo justamente, é um encontro inédito. Os africanos chegaram aqui escravizados. Hoje estão sendo convidados para demonstrar sua cultura e encontrar com a cultura afro-brasileira, encontrar com o samba, com a capoeira, com o jongo, com o maculelê. Então, uma coisa inédita. Esses anos todos, nunca aconteceu uma coisa como essa. O africano chega aqui como convidado, com outro discurso, em outra situação. Na verdade, eu já conhecia, né? Eu conhecia aqui o cais, é a primeira vez que eu piso, na verdade, mas o contexto histórico já conhecia. E estando a pisar aqui, emocionei-me várias vezes, né? Senti a energia, a presença, né? Então isso é bastante importante no contexto histórico para os africanos e para os afrodescendentes também, né? E isso fazendo parte da história, né? Eu acho que existem nas Américas muito mais lugares com esse contexto histórico, né? Mas o Brasil mais com a ligação com Angola, né? E na verdade descrever isso tinha que ser emocionalmente, começando pela emoção, né? Saber que os meus ancestrais, os meus antepassados chegaram por aqui, andaram nessas ruas, isso para mim também chega a ser maravilhoso, né? A cultura afro-brasileira, ela é ímpar. Então os avós da capoeira são africanos, mas a capoeira nasceu no Brasil. Eu costumo dizer, engravidou no navio negreiro e veio nascer em terra brasileira, sem médico e sem parteira. Assim nasceu a capoeira.
A gente não consegue classificar se a capoeira é luta, se é dança, se é jogo. Enfim, a capoeira reúne tudo isso, né? Isso é uma herança africana nossa, muito pelo contrário do que as pessoas pensam. A capoeira ela vem nascer, ela surge aqui no Brasil, né? Trazida pelos africanos, né? Eles não trouxeram a capoeira, eles trouxeram os elementos que fizeram com que a capoeira nascesse. Assim como algumas religiões afro-brasileiras, o candomblé, a umbanda, não é? A capoeira ela é afro-brasileira, ou seja, é uma mistura de muitas lutas, danças e rituais africanos que só deu origem aqui no Brasil. A Camisa costuma dizer que a capoeira é o que o momento determina. Ela teve que ser luta na época da escravidão, não é? Mas no momento de folga dos escravos, eles cantavam, eles dançavam. Então a capoeira realmente é o que o momento determina. Tem momentos que eu tenho que ser um lutador, tem momentos que eu tenho que ser um poeta, tem momentos que eu tenho que ser um artista. Enfim, tudo isso, essa cultura a gente adquire com a prática da capoeira. No contexto da década internacional de afrodescendentes, a ONU Brasil esteve presente no encontro para destacar o papel da capoeira na cultura e como instrumento de paz. Depois do lançamento que aconteceu em Brasília, a gente está agora lançando a primeira atividade específica da década internacional de afrodescendentes. E é muito legal que seja a capoeira, a primeira grande questão, ou o primeiro grande evento seja sobre capoeira. Por quê? Porque a capoeira, ela é não só uma expressão reconhecida pela Unesco, como uma expressão e uma arte, e tendo uma história muito rica, como é também uma metodologia que o Fundo das Nações Unidas para a Infância usa em países africanos, incluindo a República Centro-Africana, para resgatar criança e soldado. Né? Então a capoeira, entre outros usos, então a capoeira é um instrumento de paz. Bom, isso aí, então, né, o vídeo mostrou, é interessante porque mostra a capoeira, que faz parte, né, da cultura afro, né, trazida para o Brasil, né, a capoeira é brasileira, né, mas gerada aí pela comunidade africana que veio para o Brasil, né, com seus instrumentos, né, o jogo de cintura que é efetuado aí, que pode ser vez jogo, né, vez luta, né, dança. E é interessante retratar isso. E lembrando que nós estamos aí na década internacional afrodescendente, né? Por isso que é importante também retratar isso. E a capoeira faz parte, né, desse conjunto todo e também, né, considerando um patrimônio internacional, né, pela Unesco, tá? Que é importante retratar isso. E aí eu trouxe para vocês aí, né, um folder, né, que é representado aí pela década internacional de afrodescendentes da ONU, que vai de 2015 a 2024, né? Diversas programações elaboradas aí. Uma delas aconteceu aí no dia 3 e 4 de dezembro de 2015, né? Em Brasília, né? E outras partes do Brasil também, né? Mostrando aí uma reunião regional para a América Latina e Caribe sobre a década internacional de afrodescendentes, tá certo? Então, nós estamos nesse período, né? Desse período que é considerado aí a década internacional de afrodescendentes, e é lógico, né, por causa da pandemia, se deu, né, uma certa parada aí nessas festividades que acontecem, mas tem muito, se vocês pesquisarem no Google, aí vai ter muitas reuniões em links, tal, falando sobre essa questão aí de afrodescendentes, que não é só aqui na América, né, é no mundo todo que tem essa comemoração aí, e faz parte aí do calendário da ONU. Quer falar alguma coisa, Carlos? Você que gosta de falar, principalmente quando a gente fala das culturas, né, aqui no Brasil, né? Ah, sim, claro. Eu tive um imenso prazer de conversar com grupos indígenas, de passar um dia em reunião com eles, lá no Museu de Arqueologia da USP, conversando com uma cacique muito inteligente, né? Que eu perguntei para ela, professor Antônio,
como eram os medicamentos e tal, porque nós somos dependentes da farmácia, e ela falou que todo medicamento da tribo vem ali da mata, vem ali do conhecimento, e que ela não podia passar esse conhecimento porque alguém poderia pegar uma planta errada, venenosa e tal. Então, são conhecimentos que eles nos trazem, que são ricos e valiosos. E, claro, qual o jovem que nunca lutou capoeira? Exatamente. Eu nunca lutei, até por causa do meu tamanho, que sempre foi assim. Mas também minha preguiça também de fazer uns esportes, né, professor? Não tem jeito. Bom, vamos continuar aí. Na próxima tela a gente vai falar um pouco de cultura. Então, a dimensão cultural de uma dada sociedade compreende o conjunto de códigos e valores materiais e imateriais por ela produzidos, que podem ser resumidos na reunião de saberes, crenças, hábitos e costumes, atividades e técnicas produtivas, práticas medicinais, manifestações religiosas e artísticas que identificam e caracterizam os diferentes povos. E esses valores aí que são citados, né, tanto aí em questões da sociedade como processos culturais, processos religiosos, né, tá no nosso dia a dia. Né? Então, o nosso cotidiano aí, nós temos muita influência africana e muita influência indígena, e que é interessante isso. Então, além das comunidades tradicionais, né, fazerem, né, aquele esforço de se manter essa cultura deles, essa cultura natural própria deles, né, nós temos também na nossa sociedade, né, cada vez mais, né, identificando, respeitando, que é isso interessante, é lógico, né, algumas coisas ainda precisam ser, né, tratadas, né, o respeito, né, as etnias sendo respeitadas, mas está bem, né, valorizado, né, as nossas aulas mesmo, né, do ensino fundamental, né, em todos os anos a gente cita, né, várias aulas, várias habilidades falando sobre comunidades tradicionais, porque nós valorizamos isso, porque faz parte da raiz brasileira, o que é importante retratar, porque é o nosso cotidiano, não tem como fugir à regra, né, então por isso que a gente acaba passando várias situações e várias habilidades aí, nesse espiral de trabalho aqui no Centro de Mídias, relacionando as comunidades tradicionais. Né, e falando aí de comunidade tradicional, a gente tem um vídeo aí, né, retratando aí de uma comunidade indígena super importante, né? Quer falar, Carlos? Legal. Vamos então, galerinha, ver o vídeo aí sobre o patrimônio imaterial do Brasil. Preste muito bem atenção, porque é rico o material. Vamos lá. Agradeço, dono da floresta, dono do rio, dono da terra, dono do peixe. E foi assim que Alcuru começou a nossa entrevista, pedindo licença à natureza para falar sobre a sua cultura, a arte Kusiwá. Pinturas corporais, desenhos e cores. Tudo isso representa a maneira como os índios Wayampi do Amapá se expressam. Desde pequenos, eles aprendem que essa arte faz parte da identidade cultural do seu povo. Kusiwá é um desenho que a gente transmite para nosso povo, para crianças, para nossa geração. O que a gente transmite? São dificuldades para transmitir, perigos. A arte Kusiwá foi o primeiro bem imaterial reconhecido no país. Desde 2002, ela é patrimônio cultural do Brasil e da humanidade. E agora o IPHAN revalidou esse título justamente por reconhecer a importância cultural dessa expressão para o povo indígena. Essa política, ela não prevê apenas o registro de um bem cultural de natureza imaterial, né? Mas ela prevê principalmente ações de salvaguarda para esses bens e principalmente para os detentores desse bem. E aí, dentro dessa política, a parte mais importante dela são justamente as ações de salvaguarda. Um bem, depois que ele é registrado, depois que ele é reconhecido como um patrimônio cultural do Brasil, ele tem que passar por uma revalidação 10 anos após o registro. A cada 10 anos você renova isso. Por quê? Porque diferentemente do patrimônio material, que é tangível, que é um patrimônio que é tombado, são as coisas, né? O patrimônio imaterial, o intangível, na verdade, ele está nas pessoas. É isso aí. Então, a gente viu aí a arte Kusiwá, que é as pinturas feito tanto nas vestimentas como também no corpo, né? E essas pinturas, elas retratam o dia a dia
dessa tribos, né, e das tribos, né, que utilizam as pinturas, né, através, né, de aspectos emocionais e principalmente, né, nas questões da natureza. E é um patrimônio imaterial, por sinal, como foi falado, o primeiro patrimônio imaterial, né, concedido aí pelo IPHAN, né, e aí, né, que é o Instituto do Patrimônio aqui no Brasil, né, porque a Unesco ela é internacional, também faz parte, né, do patrimônio internacional, só que os patrimônios imateriais, é interessante sempre retratar, de 10 em 10 anos, eles passam por um processo de revalidação. Por quê? Porque algumas culturas, elas se extinguem, né, principalmente essas culturas imateriais, que são aquelas que não são palpáveis, né, como é, por exemplo, o caso da capoeira e o caso dessa cultura da pintura dos Kusiwa. Passa-se por esse processo e aí fica mais 10 anos e vai se passando por esse processo. Na verdade, é uma confirmação de que ainda essa cultura, né, prevalece. Então, esse tipo de cultura ainda prevalece, né, aqui no território. Né? Então, nós temos dezenas de culturas imateriais e materiais aqui no Brasil que são consideradas internacionais, que podem ser tanto os aspectos aí da cultura quanto música, dança, né, ou a pintura mesmo, como também pode ser da natureza. Né? Nós temos várias culturas da natureza que também fazem parte aí, tanto do patrimônio nosso brasileiro, como também do patrimônio internacional, tá certo? Nós vamos falar de um outro, né, tipo de cultura, né, que tem aquela miscigenação, né, entre africanos e brasileiros, né, que é brasileiro também, que é escolas de samba. Né? Então, tem um mapa aí, né, mostrando aí a localização de escolas de samba no Brasil. Né? Então, a gente vê que há uma concentração na região sudeste, né, principalmente em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Mas também, né, na região nordeste nós temos, né, algumas aí escolas de samba, né, e tem também a questão dos trios elétricos, também eles acabam sendo incluídos nessa relação aí do samba, que faz parte, né, de todo esse contexto. Né. No sul a gente também tem, né, bastante, né, escolas de samba, mas a maior concentração que a gente vê nos mapas aí na região sudeste, né, no trio aí São Paulo, Minas e principalmente lá o Rio de Janeiro, tá certo? Vamos lá para a próxima tela, a gente vai ver lá a outra imagem, que é dos índios Camaiurá, tocando uma flauta típica a uruá. Tá? Eles fazem parte lá do Parque Nacional do Xingu, no centro-oeste, né? Então também, né, é uma cultura, né, típica e indígena, né? A gente vê até as ocas aí atrás, né, que são ocas mesmo que a gente vê que é, né, lá do Parque Nacional do Xingu. Essa foto aí é até uma foto legal porque é do Noel Vilas Boas aí, né? E a família Vilas Boas, né, quando fala indígena, né, professor Carlos, fala-se também, né, na família Vilas Boas. Sim, né? são referências aí para o estudo aí das culturas indígenas. Vamos para uma atividade aí, professor? Atividade na tela, vamos lá, galerinha. A atividade agora é a hora do dedinho no teclado. Vamos ver se vocês estão prestando atenção. Na tela, a habilidade. Atividade. Quais são as regiões com maior concentração de grupos de capoeira no território brasileiro? Quais são os motivos associados a essa concentração? Observe o mapa e responda. Dedinho no teclado, 2 minutos, já voltamos, participe!
Voltamos para a interação. Professor Antônio, a maioria das respostas, se eu não posso até dizer que a totalidade das respostas, está centralizando aí o Nordeste e o Sudeste. Muito bom, é isso aí. Vamos dar uma olhadinha de novo naquele mapa lá das atividades, que a gente vai ver aí, ó. Então, as regiões aí com maior concentração, a gente vê até pela faixa litorânea, né, professor Carlos? A gente observa aí o Nordeste, né, com uma grande concentração aí de grupos de capoeira, e o Sudeste também, né? A gente sabe aí que o Nordeste, né, até por causa lá da introdução da economia da cana-de-açúcar, né, recebeu bastantes escravizados, né, e passando-se aí por todo o litoral, chegando até a região Sudeste. Pernambuco, né, lá a questão lá dos engenhos de açúcar, né, foi muito rentável, então eles receberam muitos escravizados lá também. Exatamente, e lógico, né, os motivos aí associados a essa concentração, logicamente tem a ver com a economia, tem a ver com a centralização das pessoas que acabaram ficando aí, a formação dos quilombolas, né, são em torno aí de 1.500 quilombolas aí no território brasileiro oficialmente, né, em torno aí de mais ou menos 300 são cadastrados, né, a maior concentração, né, desses quilombolas está no Maranhão, tá, mas tem muito na Bahia, tem também em Minas Gerais e tem em São Paulo também. Todo estado tem, né, com mais ou menos, né, quilombolas, mas a grande concentração, desde o período lá, né, principalmente daquele ciclo econômico da cana-de-açúcar, vem nessa área litorânea. Então, exatamente o que foi falado aí no chat, né, as respostas, né, a questão aí da região Nordeste e Sudeste ainda prevalece aí, né, essa quantidade aí, né, dessas rodas de capoeira que acontece aí, né, como, né, os motivos são associados a essa relação, né, da escravidão, né, e a concentração nessas regiões aí, principalmente aí do ciclo da cana, que teve muito essa mão de obra escravizada, tá certo? Vamos lá para a próxima tela, que a gente vai ver as famílias de línguas africanas. Então, entre os séculos XVI e XIX, mais de 4 milhões de africanos originários de duas regiões da África subsaariana, Banto e Oeste Africana, também chamada sudanesa, foram trazidas ao Brasil em cativeiro por meio do tráfico transatlântico. Em 1823, o censo apontava 75% de negros e mestiços no total da população brasileira. E aí nós temos aí, né, as famílias linguísticas, né, do continente africano, as principais, tem várias, né, são centenas lá. As afroasiáticas, né, mais lá na região do norte, que está lá numa cor assim azulada, a de amarelo, as nilo-saarianas, nós temos aí em vermelho a nígero-cangolesa A, né, a nígero-cangolesa B, que são aí dos bantos, que vieram aqui para o Brasil, as coiçã, né, que está em verde, e austronésias, que está lá na ilha de Madagascar, em rosa. Mas tem várias dessas. Essas aí são os principais grupos linguísticos, mas tem vários aí. Vamos lá para a próxima tela. E aí nós temos aí influência africana, exemplo de palavras, né, aí nesse grupo de palavras aí que a gente colocou, né, no mapa aí do continente africano. Então a região Banto compreende um grupo de 300 línguas muito semelhantes, faladas em 21 países, como Moçambique, Angola e África do Sul, sendo o Kikongo, o Kimbundu e o Ubundu os dos maiores números de falantes no Brasil. Os dados são apresentados no artigo A Influência de Línguas Africanas no Português Brasileiro, da pesquisadora baiana Ieda Pessoa de Castro, etnolinguista e especialista em línguas africanas, tá certo? Interessante retratar isso porque nós temos no nosso cotidiano diversas palavras que nós utilizamos aí no nosso dia a dia. Vamos lá para a próxima tela. E aí nós temos aí, né, um mapa aqui da América mostrando as línguas indígenas distribuídas na América do Sul antes da colonização europeia, dando destaque aí para as partes rosas do Tupi, né, principalmente na região do Brasil, e da Macro-G em amarelo aí, que se prevalecia aí nesses períodos aí, tá certo? Já podemos ir para o outro mapa, que também aí é uma nuvem de palavras no continente da América Latina, aí, no caso da América do Sul, as palavras que nós utilizamos aí no nosso cotidiano, entre nomes, né, nome de cidades, né, nome de pessoas, né, várias palavras aí que são introduzidas no nosso vocabulário e que faz parte
dessa cultura indígena maravilhosa, como a gente também viu da cultura africana, que também é maravilhosa. Vamos lá para a próxima tela, que tem um Saiba Mais. Tem aí o link, né, das Vidas Negras, Nações Unidas aí da ONU. Entre lá, que é a campanha aí das Vidas Negras, que é importante a gente sempre divulgar isso e divulgue também para os seus amigos, tá certo? A aula acabou, infelizmente, o tempo já explodiu, né? Obrigado aí a todos pela participação, obrigado, Carlos, pela parceria. O tempo é implacável, vidas negras importam, não deixam de avaliar a aula no final e até a próxima aula, galerinha, continue estudando durante o dia, tchau!